O sol poente de Sintra derramava-se como mel derretido sobre as colinas verdejantes, tingindo de ouro as torres do Palácio da Pena que se erguia como um sonho febril contra o céu. Ana sentiu o coração apertar-se ao rasgar o envelope amarelado, as mãos trêmulas sobre a mesa de carvalho na cozinha da velha quinta familiar. A carta, escrita na caligrafia trêmula da avó falecida, de Maria, era um soco no estômago. Sofia, minha neta querida, a herança da Quinta das Sombras é tua por direito de sangue. Ana nada saberá até ser tarde. Protege o nosso segredo. As palavras dançavam na página como fantasmas, e Ana, com os olhos ardendo de lágrimas quentes, amassou o papel contra o peito, um grito sufocado escapando dos lábios. Traição. Como pudeste, Sofia? O ar cheirava a jasmim e a sal do Atlântico próximo, mas naquele instante, Sintra, com suas lendas de amores proibidos e maldições ancestrais, parecia engoli-la inteira, um abismo de dúvida onde o amor que ela nutria em segredo pela prima distante se estilhaçava como azulejo rachado. Ana recostou-se na cadeira rangente, o corpo exausto após o funeral daquela manhã. A avó, com seus 92 anos de sabedoria tecida em novelos de lã e canções de fado sussurradas ao luar, havia partido deixando para trás não só a quinta decrépita nas encostas de Sintra, mas um legado de silêncios familiares que agora ecoava como um réquiem. A família era um emaranhado de primos distantes, unidos pelo sangue luso e pelas histórias de navegadores que outrora zarparam de Lisboa em busca de especiarias e fortunas. Ana, aos 28 anos, era a filha da caçula, uma restauradora de azulejos que passava os dias em ateliês poeirentos do Chiado, restaurando as glórias azuis e brancas das fachadas lisboetas. Sofia, 2 anos mais velha, era a herdeira aparente, advogada em Coimbra, com um ar de nobreza despojada, cabelos cacheados que caíam como cachoeiras de outono e olhos verdes que lembravam as lagoas escondidas nas matas de Sintra. Elas não se viam há anos, desde a última visita de Sofia à quinta, quando, adolescentes, partilhavam segredos sob o pergolado de buganvílias. Naquele verão de 2005, com o ar carregado do cheiro de pastéis de nata recém-assados pela avó, Ana sentira pela primeira vez o formigueiro inexplicável no ventre ao ver Sofia rir, a cabeça inclinada para trás, expondo a curva graciosa do pescoço. Era um sentimento que Ana enterrara fundo, como sementes de sobreiro em solo seco, temendo o julgamento da família católica e conservadora. É só admiração, dissera a si mesma, mas o coração, traiçoeiro como as brumas de Sintra, sabia a verdade. Agora, aquela carta, encontrada por acaso entre as gavetas da avó, enquanto arrumava os pertences, pintava Sofia como a vilã de uma ópera trágica, uma serpente no paraíso familiar. A porta da cozinha rangeu e Ana encolheu-se, escondendo o papel no bolso do vestido florido. Era o tio Manuel, o irmão da avó, com sua bengala de castanho entalhado e o chapéu de palha torto. Ana, minha flor de laranjeira, o testamento será lido amanhã no cartório de Sintra. Prepara-te para as surpresas da velha teimosa. Ele piscou, alheio ao vendaval dentro dela. Ana assentiu, forçando um sorriso que doía como vinho azedo. Sim, tio. Surpresas. Sempre as há nesta família. Enquanto ele saía, arrastando os pés pelo chão de lajotas vermelhas, Ana sentiu o peso da herança, a quinta, com seus vinhedos negligenciados, e o jardim onde a avó plantara rosais em homenagem às mulheres que amara em segredo, amantes de fado que cantavam de amores não correspondidos nas tascas de Alfama. Naquela noite, sozinha na cama de docel com lençóis bordados à mão, Ana sonhou com Sofia. No sonho, elas dançavam um fandango lento nas ruas empedradas de Sintra, as saias rodopiando como chamas, e Sofia sussurrava: "O meu coração é teu, prima, desde o primeiro olhar." Mas o sonho rachava como porcelana, e a voz da avó ecoava: "Segredo. Protege." Ana acordou suada, o peito oprimido, e jurou que confrontaria Sofia no dia seguinte. O mal-entendido já corroía as raízes do que poderia ter sido. O cartório de Sintra, encravado na Praça da República, era um edifício de pedra amarelada que cheirava a cera de abelha e pergaminhos antigos. O notário, um homem magro com bigodes grisalhos e óculos de ar dourado, pigarreou antes de iniciar a leitura. A família reunida, tios, primos remotos e os 2 pilares, Ana e Sofia, formavam um semicírculo tenso sob o teto aboadado, adornado com afrescos de santos navegadores.
Sofia chegara de trem de Coimbra naquela manhã, o casaco de lã cinzento contrastando com o sol de inverno que se infiltrava pelas janelas altas. Seus olhos varreram a sala, pousando em Ana por um instante demasiado longo, um brilho de reconhecimento misturado a algo mais suave, como o vinho do Douro envelhecido. A minha neta Sofia leu notário, a voz e quando como um sino rachado, deixo a Quinta das Sombras em pleno domínio, com a condição de que a restaure como museu da nossa linhagem feminina. Ana, minha outra flor, receberá as joias da família e o direito de veto em decisões maiores. Um murmúrio percorreu o grupo. Ana sentiu o sangue gelar nas veias. A carta da noite anterior gritava traição, mas o testamento parecia equilibrado. Sofia virou-se para ela, o rosto pálido como as falésias de Cabo da Roca. Ana não esperava isto. A avó nunca mencionou. Sua voz era um fio de seda, mas Ana, com o coração em chamas, ergueu o queixo. Nem eu esperava o teu segredo, Sofia. As palavras saíram como veneno, e o silêncio caiu pesado como neblina matinal de Sintra. Os tios trocaram olhares confusos, mas Ana não parou. A carta que encontraste, avó? Aquela que diz que eu nada saberei? Ela atirou o envelope amassado sobre a mesa de mogno e Sofia pegou-o com mãos trêmulas, os olhos arregalados ao ler. Isto não é da avó. Olha, a data é de 1942, da bisavó. Eu nunca. Mas Ana já saía, o vestido esvoaçando como asas de gaivota ferida, deixando para trás o cheiro de lavanda que sempre acompanhava, um eco da avó. Sofia correu atrás dela para a rua, onde o ar fresco de pinheiros e eucaliptos as envolveu. Ana, para. Isto é um mal-entendido horrendo. Eu herdei uma pasta de documentos ontem, mas juro pelo fado da avó que não escondi nada. Seus olhos verdes imploravam e por um segundo Ana viu a rapariga de outrora a que lhe trançava flores nos cabelos durante as festas de São João. Mas a dor era uma muralha. Então por que a avó escreveu isso? Porque tu, sempre tu, a perfeita herdeira? Sofia estendeu a mão, tocando o braço de Ana, e um choque elétrico percorreu-as, o primeiro toque em anos, carregado de memórias não ditas. Vem comigo à quinta. Vamos desenterrar a verdade juntas. Pela avó, pela família. Por nós. Relutante, Ana cedeu, e elas subiram para o carro alugado de Sofia, um Fiat antigo que rangia nas curvas sinuosas da Estrada da Pena. Sintra desdobrava-se como um tapete de contos de fadas, o castelo dos Mouros erguia-se negro contra o céu e as matas sussurravam segredos de rainhas exiladas. No caminho, Sofia contou fragmentos da sua vida em Coimbra, os casos de divórcio que defendia com paixão feminista, as noites em que ouvia Amália Rodrigues sozinha no apartamento, imaginando amores que o mundo ainda rotulava de pecado. Eu pensei em ti muitas vezes, Ana. Aqueles verões mudaram-me. Ana engoliu em seco, o coração batendo ao ritmo das rodas sobre o empedrado. Eu também. Mas agora, isto destrói tudo. Chegaram à Quinta das Sombras ao entardecer, o portão de ferro forjado rangendo como um lamento. A casa, uma mansão do século XVIII com varandas de azulejos rachados e um jardim onde as camélias lutavam contra o inverno, parecia viva com fantasmas. Elas entraram pela cozinha, onde a avó outrora preparava caldeiradas de peixe com azeite virgem de trás-os-montes. Sofia acendeu as velas de cera de abelha e sentaram-se à mesa, abrindo a arca de carvalho que a avó deixara trancada. Dentro, pilhas de cartas amareladas, fotografias em sépia e um colar de coral que brilhava como sangue coagulado. A primeira carta que Sofia desdobrou era de 1950, escrita pela avó jovem a uma amante em Lisboa. Meu amor, as noites sem ti são como fado sem alma. A família pressiona por um casamento, mas o meu coração é teu, escondido nas sombras desta quinta. Ana leu por cima do ombro dela, o perfume de jasmim de Sofia misturando-se ao cheiro de papel velho. A avó era como nós? Sofia assentiu, os olhos úmidos. Talvez. E esta herança não é sobre bens, Ana. É sobre proteger essas histórias. A carta que encontraste era da bisavó, que escondeu seu próprio amor para salvar a família da ruína durante a ditadura.
Mas o mal-entendido persistia como a bruma. Ana via sombras onde havia luz, e se Sofia soubesse e manipulasse? Naquela noite, enquanto jantavam queijo de azeitão e pão alentejano com azeite, a tensão crescia. Sofia tocou a mão de Ana sobre a mesa, um gesto inocente que incendiou o ar. Lembras-te do nosso juramento sob a figueira? Amigas para sempre. Ana retirou a mão, o peito doendo. Amigas. É só isso que resta? Saiu para o jardim, onde a lua prateava as rosas da avó, e chorou pela confiança perdida, ignorando o som dos passos de Sofia atrás dela. Os dias seguintes em Sintra foram um bailado de silêncios e confissões parciais, como as águas do Tejo que sobem e descem sem nunca se revelarem por completo. Ana e Sofia mergulharam na restauração da quinta, uma tarefa que a avó alegara como penitência e bênção. Pela manhã, limpavam os azulejos da sala de estar, painéis azuis com cenas de amores mitológicos, ninfas perseguindo deuses em jardins eternos. Ana, com as mãos calejadas de anos de trabalho, ensinava Sofia a misturar o pigmento. Vê, o cobalto azul é como o céu de Sintra, profundo, mas frágil. Um erro e racha para sempre. Sofia observava, fascinada, os dedos roçando os de Ana ao passar o pano úmido. Como nós, não é? Tão belas, mas marcadas pela história. Elas falavam um pouco da carta, mas o fantasma pairava. Sofia encontrara, na arca, um diário da avó de 1974, ano da Revolução dos Cravos, quando Portugal acordava de séculos de sono opressivo. Eu amava uma mulher, Clara, uma fadista de Alfama. Mas o escândalo teria destruído a família. Escondi o nosso amor na quinta, plantando rosas para cada beijo roubado. As palavras liam-se em voz alta por Sofia, à luz de uma lamparina, enquanto chuviscava lá fora, o som como lágrimas no telhado de telha colonial. Ana sentiu um aperto no peito, era como olhar para o espelho da própria alma. E se a avó nos deixou isto para nos curar? Para que não repitamos os erros dela? Sofia aproximou-se no sofá gasto, o joelho tocando de Ana. Talvez. Mas tu acreditas que eu traí? O conflito irrompeu numa tarde de mercado em Sintra. Elas desceram à vila, comprando figos maduros e queijos de cabra nas bancas coloridas, onde vendedoras com chales de lã contavam anedotas de bruxas nas matas. Uma prima distante, a prima Luísa, aproximou-se com um sorriso viprino. Ouvi dizer que Sofia manipulou o testamento, Ana. Cuidado, ela sempre quis a quinta para si, como a avó queria para as suas amigas. As palavras eram veneno destilado, e quando a carta falsa. Ana congelou, o cesto de frutas escorregando das mãos. Sofia, a poucos passos, ouviu e empalideceu. Luísa, isso é mentira. A herança é partilhada. Mas Ana, cega pela dúvida, virou-se e correu pelas ruelas empedradas, o coração martelando como o sino da igreja de São Martinho. Sofia encontrou-a horas depois, sentada num banco no Parque da Pena, rodeada de pavões que exibia caudas iridescentes ao sol. Ana, Luísa invejosa, perdeu a sua parte na lotaria familiar anos há. A carta era dela, forjada para nos dividir. Mostrou um bilhete amassado, encontrado no bolso de Luísa durante o confronto no mercado. Ana leu, as letras tortas confirmando a falsificação. Mas a ferida sangrava. Por que demoraste tanto a dizer? Senti-me sozinha, traída. Como se o nosso laço fosse só ilusão. Lágrimas corriam pelo rosto de Ana, e Sofia ajoelhou-se, pegando nas suas mãos. Porque eu temia perder-te de vez. Desde os 16 anos, Ana, o meu coração canta fado por ti. Não como prima, mas como amante. O ar parou. Sintra, com seus ventos que carregavam ecos de lendas mouras, pareceu conspirar em silêncio. Ana puxou Sofia para um abraço, os corpos colando-se num tremor partilhado, o cheiro de terra molhada e perfume de gardénia envolvendo-as. Não era um beijo, ainda não, o respeito pela memória da avó pedia paciência, mas um toque prometia oceanos. Eu também, Sofia. Mas o medo. A família, a sociedade.
Portugal mudou, mas os olhares persistem. Elas caminharam de volta à quinta de mãos dadas, ocultas pela bruma, tecendo planos para o museu, salas dedicadas às mulheres da linhagem, com azulejos restaurados contando histórias de amor proibido. Porém, o idílio foi curto. Naquela noite, durante um jantar de bacalhau à brás preparado por Sofia, ovos mexidos com cebola e azeitonas pretas, receita da avó, um telefonema de Luísa mudou tudo. Eu tenho provas, Sofia. A avó escreveu mesmo para te dar tudo. Encontrei outra carta. Era blefe, mas Ana, exausta da dança emocional, explodiu. Basta. Se há segredos, eu saio disto. Vende a tua parte, fica com a glória. Saiu porta fora, deixando Sofia com o prato intocado, o coração partido como uma viola afinada para o lamento. A traição imaginada florescera como era venenosa na alma de Ana, sufocando as raízes do nascente romance. Ela fugiu para Lisboa, o trem de Sintra-Cascais balançando como um berço agitado, as vistas de colinas cobertas de névoa desfocando-se em lágrimas. Na capital, refugiou-se no seu apartamento no bairro Alto, um ninho de livros empoeirados e pincéis secos, onde o som distante de fado subia das ruas como chamada melancolia. Porque acredita em fantasmas, murmurava para o espelho rachado, traçando com o dedo a cicatriz invisível no peito. A avó ensinara a restaurar azulejos quebrados, mas como colar os cacos de um coração? Sofia, deixada na quinta, afundou-se na pesquisa. Dias viraram noites, iluminadas por lanternas de papel que projetavam sombras dançantes nas paredes. Ela vasculhou o sótão, entre baús de sedas desbotadas e partituras de fado esquecidas, encontrando um baú selado com cera vermelha, o emblema da família, um sobreiro entrelaçado com rosas. Dentro, não só cartas, mas um testamento revogado de 1980, onde a avó deserdava Sofia por razões de coração partido, só para revogá-lo anos depois ao reconciliar-se. Eu errei, minha Sofia. O amor não se herda, conquista-se, lia-se na nota anexa. Mas o golpe maior, Luísa, a prima ambiciosa, havia forjado documentos para reivindicar parte da herança, usando a carta antiga como isca. Sofia dirigiu até Lisboa numa tempestade, os limpa-vidros lutando contra o dilúvio que transformava as autoestradas em rios. Bateu à porta de Ana à meia-noite, encharcada como uma sereia varada, os cabelos colados ao rosto. Ana, abre. A verdade está aqui, nas minhas mãos geladas. A porta rangeu, revelando Ana de robe de chambre, os olhos inchados de insônias. Elas sentaram-se na cozinha minúscula, chá de camomila fumegando entre elas como uma trégua frágil. Sofia despejou os papéis na mesa, o testamento falso, confissões de Luísa num diário roubado. Ela queria dividir-nos para herdar sozinha. Mas a avó. Ela sabia do nosso segredo. Escreveu-me há meses, protege Ana como eu não protegi o meu amor. Ana leu em silêncio, o vapor do chá embaçando as palavras. Lágrimas caíram nas páginas, diluindo a tinta. Eu fui tola, Sofia. Deixei o medo vencer, como a avó temeu. Sofia cobriu a mão dela com a sua, o toque quente como sol de Estoril. Não tola, humana. E eu? Devia ter falado antes. O meu amor por ti não é herança, é escolha. Quero restaurar a quinta contigo, contar as nossas histórias no museu, amores como da avó, como o nosso. Elas choraram juntas, os soluços misturando-se ao trovejar distante, e pela primeira vez, Ana inclinou-se, os lábios roçando os de Sofia num beijo casto, salgado de lágrimas, que selava promessas sob o teto de vigas expostas. De volta a Sintra, o romance desabrochou como as camélias na primavera. Elas trabalhavam lado a lado no jardim, plantando novas rosas em homenagem à avó e à sua Clara, enquanto pássaros cantavam madrigais nos ramos. Nas noites, sentavam-se na varanda, bebendo vinho de colares, tinto robusto das vinhas antigas da região, e Sofia tocava viola, entoando fados de saudade que faziam o coração de Ana dançar. Tu és o meu mar, Ana, calmo e tempestuoso, sussurrava Sofia, e Ana respondia com um sorriso, traçando padrões nos azulejos ao lado.
A família, ao saber da união, reagiu com sussurros. O tio Manuel abençoou-as com um abraço de urso, mas Luísa tramava nas sombras, enviando anónimos venenosos ao cartório. O alto trunfo veio numa festa de inauguração parcial do museu, meses depois. A quinta, semi-restaurada, enchia-se de convidados, artistas de Lisboa, historiadores de Coimbra, moradores de Sintra com jailos bordados e olhares curiosos. As salas exibiam painéis de azulejos revividos, fotografias da avó jovem dançando com Clara em bailes clandestinos e uma vitrine com um colar de coral, símbolo de amores eternos. Ana e Sofia, de vestidos leves em tons de safira e rubi, circulavam de braços dados, o orgulho iluminando os rostos. Mas Luísa surgiu na porta, um envelope na mão. Isto prova que Sofia falsificou tudo. A herança é minha. O salão congelou. Convidados murmuravam, como ondas num porto agitado. Sofia empalideceu, mas Ana, com a força das raízes sintrenses, avançou. Mostra, prima. Mas lembra-te, a verdade não se forja como as tuas mentiras. Luísa abriu o envelope, revelando. Nada. Era vazio, um blefe desesperado. A multidão riu, aliviada, e o tio Manuel arrastou Luísa para fora, prometendo deserdá-la de vez. Sofia virou-se para Ana, os olhos brilhando. Obrigada por confiares em mim agora. O beijo que se seguiu, sob os aplausos, foi o clímax do drama, não paixão carnal, mas uma declaração de almas entrelaçadas, ao som de um fado tocado por um artista convidado, voz rouca cantando de feridas curadas. Com a traição de Luísa exposta como uma máscara caída no carnaval de Torres Vedras, a paz desceu sobre a Quinta das Sombras como a brisa suave do oceano que varria as praias de Ericeira. Ana e Sofia aprofundaram o laço, transformando a restauração num ritual diário de intimidade. Pela aurora, caminhavam pelas matas de Sintra, colhendo orvalho das folhas de estevas e loureiros, falando de sonhos. Ana sonhava expor azulejos raros no museu, contando como as mulheres portuguesas, de Rainha de Catarina fadistas anónimas, teciam rebeliões em fios de azul. Sofia, com o seu espírito jurídico, planeava workshop sobre direitos LGBTQ+, na era pós-25 de Abril, inspirados na coragem da avó. Mas as feridas antigas não cicatrizam sem pus. Numa tarde chuvosa, enquanto catalogavam cartas no sótão, Ana encontrou uma missiva da bisavó, datada de 1920. O amor de Inês foi o meu pecado. Para proteger a herança, neguei-a, e agora a culpa devora-me como traça a seda. Era o elo perdido. A bisavó, a avó da De Maria, havia escondido um romance lésbico para salvar a quinta da ruína financeira, passando o fardo à filha. A avó carregou isto sozinha, murmurou Ana, o peso ancestral curvando os ombros. Sofia abraçou-a por trás, o queixo no ombro. E nós? Vamos repetir o ciclo de silêncios? Ana virou-se, os olhos encontrando os verdes de Sofia. Não. Nós cantamos o nosso fado em voz alta. O conflito ressurgiu subtilmente, através da sociedade sintrense. Numa missa na Igreja da Trindade, onde a família tradicional se reunia, olhares cortantes caíam sobre elas. Uma tia distante, com o rosário tilintando, sussurrou: deixai que os mortos descansem sem escândalos modernos. Ana sentiu o rubor subir, mas Sofia apertou a sua mão sob a banca de madeira polida. Elas temem o que não entendem, amores como das nossas antepassadas, escondidos atrás de véus de luto. Saíram para o adro, onde campas antigas contavam histórias de amores não sepultados, e ali, sob o olhar indiferente de anjos de pedra, partilharam um momento de vulnerabilidade. Ana confessou o medo de perder Sofia para o mundo jurídico de Coimbra, e Sofia admitiu o pavor de que o passado familiar as condenasse à solidão. Para curar, elas mergulharam na cultura que as unia. Participaram na Festa das Tochas de Sintra, uma procissão noturna onde tochas flamejantes iluminavam as ruas, simbolizando a luz sobre as trevas. Vestidas de branco com xales vermelhos, elas marcharam de mãos dadas, o fogo refletindo nos rostos como promessas eternas. No regresso à quinta, sob estrelas que pareciam azulejos no céu, Sofia preparou um piquenique, sardinha assada na brasa, com pão de milho e salada de tomate coração de boi, regado a vinho verde espumoso. Lembras-te dos verões com a avó? Ela contava lendas de moras encantadas que amavam mulheres.
Ana riu, pela primeira vez em semanas, o som como sinos de Natal em Belém. E nós somos as Mouras modernas, livres para encantar-nos mutuamente. O romance floresceu em gestos cotidianos. Sofia trançava flores silvestres nos cabelos de Ana enquanto esta pintava azulejos. Ana lia poesia de Sofia de Mel Brainer ao luar, versos sobre mares e amores castos que ecoavam delas. Mas o clímax emocional veio com a chegada de uma carta autêntica da avó, escondida num compartimento secreto da arca. Minhas netas, se Sofia e Ana lerem isto, saibam que o amor vos uniu como uniu a mim e Clara. A herança não é ouro, é coragem. Perdoai as sombras, vivei na luz. Chorando, elas queimaram as falsificações de Luísa na lareira, as chamas devorando o passado como um exorcismo. A família, aos poucos, rendeu-se. O tio Manuel organizou um almoço de reconciliação na quinta, com lebre estofada e arroz de pato, onde brindou, às mulheres fortes da nossa sangue, que os vossos amores sejam como o vinho de Porto, envelhecendo em doçura. Luísa, banida mas arrependida, enviou uma nota de desculpas, admitindo a inveja devoradora. Ana e Sofia, sentadas à cabeceira, trocaram olhares que diziam tudo, a confiança reconstruída, mais forte que o carvalho sintrense. O inverno de Sintra cedeu à primavera como um amante relutante, desabrochando em explosões de rododendros e hortênsias que pintalgavam as encostas de cores impossíveis. A Quinta das Sombras, agora um farol de memórias restauradas, preparava-se para a inauguração total do museu. Ana e Sofia supervisionavam os últimos toques, instaladores penduravam painéis de azulejos narrando a saga feminina da família, de lavradeiras alentejanas a intelectuais lisboetas, todas tecidas com fios de amor não convencional. Isto não é só herança, disse Ana a Sofia uma manhã, enquanto polia uma vitrine de joias antigas, é redenção. Para a avó, para nós. Sofia sorriu, beijando a testa suada de Ana. E para o futuro, que venham netas que não precisem esconder. Mas o passado, traiçoeiro como as brumas que engolem os castelos, não se renderia sem um último assalto. Durante uma visita de inspeção do cartório, o notário revelou um codicil esquecido, uma cláusula da bisavó que, se ativada por traição familiar, transferia a quinta para um primo homem em Faro, extinguindo o legado feminino. Luísa, em último ato de desespero, ativara-o anonimamente, alegando a imoralidade do romance delas. O mundo desabou. Sofia caiu de joelhos no gabinete empoeirado, o rosto contorcido em agonia. Perdemos tudo, Ana. A avó confiou em nós, e eu falhei. Ana, o estômago revirado como o mar em tormenta, segurou-a, não. Vamos lutar, como as nossas antepassadas lutaram contra a ditadura, contra o silêncio. O confronto com Luísa foi num café antigo na vila de Sintra, com paredes forradas de fotografias de poetas e toureiros. Luísa, envelhecida pela amargura, bebia conhaque com mãos trêmulas. Eu fiz por amor à família tradicional, defendeu-se, mas os olhos traíam o veneno da solidão. Sofia, com voz firme como o granito das serras, rebateu, amor? Tu destruíste o que a avó construiu, um legado de corações livres. Assina a retratação ou o museu expõe as tuas falsificações. Ana, ao lado, acrescentou com ternura feroz. Prima, as feridas curam com verdade, não com ódio. Pensa na avó, ela perdoou a bisavó e nós perdoamos-te. Luísa chorou, assinando o documento que invalidava a cláusula. Eu invejava o vosso laço. O meu casamento foi prisão. O abraço que se seguiu foi catártico, 3 mulheres unidas no salão de um passado partilhado, o aroma de pastéis de Belém misturando-se a lágrimas. De volta à quinta, Ana e Sofia celebraram com um banquete simples, percebes cozidos com limão, queijo da serra e um bolo rei sem frutos secos, cortado com risos. Somos invencíveis juntas, declarou Sofia, erguendo a taça. O beijo que veio depois, sob o pergolado de buganvílias revividas, foi profundo mas puro, um selo de almas que se curavam mutuamente. A inauguração do museu foi um triunfo humanista. Centenas acorreram, de turistas ingleses fascinados pelas lendas românticas a ativistas quer de Lisboa, todos banhados na luz dourada que entrava pelas janelas restauradas. O tio Manuel discursou, voz embargada, esta casa não guarda ouro, mas ouro de espírito, amores que desafiaram tempestades.
Ana e Sofia cortaram a fita de seda vermelha, mãos entrelaçadas, e o salão explodiu em aplausos ao som de um fado moderno, cantado por uma artista jovem que dedicava a canção às herdeiras de Sintra. Naquela noite, sozinhas no jardim, com vagalumes dançando como estrelas caídas, elas sonharam alto, viagens ao Algarve para plantar mais rosas, filhos adotivos correndo pelos vinhedos, um Portugal onde o amor não precisa de herança para florescer. As feridas antigas, outrora abertas pelo mal-entendido, fechavam-se em cicatrizes belas, como veias de ouro em kintsugi japonês adaptada ao azulejo luso. Sofia sussurrou contra o ouvido de Ana, obrigada por me curar. E Ana, com o coração pleno como o Tejo ao amanhecer, respondeu, somos a cura uma da outra. Anos se passaram na Quinta das Sombras como páginas de um livro antigo viradas pelo vento suave das encostas sintrenses. O museu tornara-se um santuário, atraindo peregrinos de amores marginais de todo o mundo. Casais de mãos dadas admiravam os azulejos que contavam de Maria e Clara, deixando notas em português, inglês e até mandarim sobre as suas próprias vitórias contra o silêncio. Ana, agora com linhas suaves ao redor dos olhos que falavam de risos partilhados, expandira o ateliê para ensinar restauração a jovens quer, misturando pigmentos com histórias de resiliência. Sofia, equilibrando a advocacia remota com a gestão do museu, publicaram um livro, Heranças Escondidas, Mulheres de Sintra e os Amores Proibidos, um best-seller que ecoava nas feiras de Frankfurt e nas bibliotecas de Coimbra. O romance delas amadurecera como vinho de colares, robusto e doce, tecido em rotinas de ternura. Manhãs começavam com café forte e pão torrado com manteiga de alentejo, seguidas de passeios pelas matas onde colhiam medrões para ginginha caseira. Noites eram para fado caseiro, Sofia na viola, Ana cantando versos adaptados de Amália, sobre mares de olhos verdes e mãos que curam. Não havia pressa para formalidades. O casamento, quando veio, foi numa cerimónia íntima no Jardim da Lua, com o tio Manuel como testemunha, Luísa, redimida, lendo um poema de Florbela Espanca sobre irmãs de alma. Vocês curaram-me também, confessara Luísa, agora voluntária no museu, guiando visitas com um sorriso genuíno. O legado da avó pulsava vivo. Descobriram, num sótão esquecido, um baú com gravações em vinil de Clara cantando fado, voz rouca que fazia o ar vibrar de saudade. Tocaram-nas na varanda e Ana sentiu o espírito da bisavó pairar. O mal-entendido destruiu, mas a verdade reconstrói. A família expandira-se. Adotaram uma menina de 6 anos de um orfanato em Setúbal, batizada Maria em honra da avó, que corria pelo jardim perseguindo borboletas, alheia às sombras antigas. Numa tarde de outono, com folhas de castanheiro caindo como confetes dourados, Ana e Sofia sentaram-se sob a figueira do juramento de infância. Sofia, grávida de um segundo filho via inseminação, repousava a cabeça no colo de Ana. O que diria a avó, vendo-nos assim? Ana sorriu, entrelaçando os dedos nos cachos de Sofia. Diria, minhas flores, florescestes. E o mal-entendido? Foi o fertilizante amargo que nos fez fortes. O sol poente tingia Sintra de púrpura e ouro, as torres do Pena como sentinelas benevolentes. Dali, o mundo parecia um vasto jardim, onde heranças não dividem, mas unem corações, almas, linhagens de amor eterno. E assim, na terra de poetas e navegadores, duas mulheres teciam o seu fado feliz, provando que a verdade, como o Atlântico, lava tudo, deixando apenas a essência pura, amor sem sombras.